Mais uma vez nós nos reunimos para poder orar com a palavra de Deus e extrair dela alguns princípios que nos ajudam, nos norteiam na nossa oração, não é? O texto que nós vamos ler hoje é a continuação do capítulo 3, lá no finalzinho, né? Os últimos versos, eu convido você a ler comigo. Diz assim, Gênesis no capítulo 3, versos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aí só, glória a Deus por sua palavra. A gente percebe nesse final, não é, que existiram muitas consequências em função do pecado do homem. Ele agora ia voltar ao pó, ele teria que lavrar a terra com dificuldade, a mulher teria parto com dores, ela teria também o domínio do homem sobre si, e tudo isso consequência do pecado, não é? Mas talvez a pior de todas as consequências foi este momento em que o homem foi lançado para fora do jardim. A Bíblia diz que depois que o homem peca com a sua mulher, não é? Ele acabou se tornando conhecedor do bem e do mal como nós. E aí existe então uma referência à Trindade, não é? Deus não está falando, ficou semelhante a mim, mas a nós. Deus é um ser que se manifesta em três pessoas. É um Deus trino. E Deus é um Deus que conhece o mal também, mas não como o homem. Bem diferente, não é? Do homem, Deus conhece o mal como um médico conhece o câncer, sem experimentar o câncer. O homem não. O homem conhece o mal como um paciente de câncer, como alguém que introjetou dentro de si ou se desenvolveu nele a enfermidade, não é? E a Bíblia coloca então que agora eles precisam ser expulsos do jardim. Sabe? Isso é terrível, não é? Mas mesmo nisso, meus irmãos, nós temos que ter uma ótica espiritual, porque a gente consegue enxergar ali a graça de Deus, não é? O fato de Deus não permitir que o homem comesse da árvore da vida e vivesse então eternamente. Conta-se na mitologia grega que a Aurora, ela se apaixona por um ser humano. A Aurora é uma pessoa que vive no limbo, né? Naquela divindade grega. E ela então, por se apaixonar por um homem, ela quer então fazer com que esse homem não morra. Então ela pede a Zeus que lhe dê a imortalidade, mas esqueceu de pedir a ele que também lhe conservasse jovem. E ela então sofreu vendo ali o seu amado, não é? Envelhecendo, se tornando cada vez mais atrofiado, cada vez mais, sabe, naquele estado de humilhação, não é? Até o ponto que ela teve que prendê-lo em um lugar, e diz então aí a mitologia grega que ele acabou se tornando uma cigarra, né? Deus, ele não querendo ver o sofrimento do homem nesse estado em que ele vai entrando, não é? Em declínio, a sua vida vai se tornando cada vez mais capenga, ele então dá a sentença de morte. E a expulsão também do jardim também tem essas consequências, não é? Não permitir que o homem coma da árvore da vida e aí vive eternamente. Mesmo que seja um ato de castigo, ainda continua sendo um ato de graça, sabe? Então, esse caminho para a árvore da vida teria que ser fechado. Mais tarde, Deus iria abrir um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus até a sua presença. Porque ser expulso do jardim há esse simbolismo de ser expulso da presença de Deus, não é? Anjos foram colocados na entrada do jardim. E agora, com a morte de Jesus, o novo e vivo caminho foi aberto, e os anjos que antes impediam que o homem chegasse até o jardim, ou simbolicamente a presença de Deus, a Bíblia diz que agora eles são enviados, espíritos ministradores, em função daqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus, não é? O homem então sai agora para a terra, onde ele teria que cultivar, e essa árvore da vida
vai aparecer agora somente na Cidade Santa, na Jerusalém Celestial, onde ela cresce e dá os seus frutos para aqueles que um dia entrarem lá possam comer daquilo que ela frutifica. Glória a Deus nas alturas, não é, meus irmãos? Bom, nós temos aí vários pontos onde isso pode nortear a nossa oração. A primeira é o fato de você perceber como é triste perder a inocência, né? Nós achamos bonito uma criança, inclusive ela não tem capacidade ainda intelectual para entender as coisas, mas a partir do momento que entende, ela perde a inocência. E isso é terrível, não é? Ela deixa de ser aquele ser que a gente percebe que é tão gracioso enquanto ainda não tem a percepção da vida. Mas por causa de Adão, todos nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal. E nós vamos ter que orar por isso também, né? Senhor, nos conserva, por favor. Que o Senhor purifique o nosso coração. No livro do Salmo 119 diz: como é que vai manter puro o jovem o seu caminho, não é? Observando conforme a tua palavra. E entender também os atos de graça. Mesmo quando Deus nos castiga, mesmo quando existe um ato em que Deus precisa nos corrigir, não é? Ainda ali existe a manifestação de amor, a manifestação de graça, tudo isso. Ele continua conservando a árvore da vida no céu e um novo e vivo caminho foi aberto, graças a Deus. Isso é motivo de gratidão, porque o Senhor mesmo providenciou isso na encarnação de Jesus Cristo, não é? E agora os anjos estão aí não brandindo espada para nós, mas sempre nos ajudando a que nós possamos cumprir o nosso ministério de sermos cristãos. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te louvar nessa noite, por sabermos, meu Deus, que o Senhor tem algo grandioso para as nossas vidas. Sabemos, meu Deus, que o pecado traz um monte de consequências, mas mesmo assim, pela tua infinita graça e infinita misericórdia, até quando o Senhor nos castiga, existe um motivo por trás. O fato de que nós não venhamos a viver eternamente em estado caótico, em estado de debilidade, quando muitas vezes a morte parece que faz um serviço de alívio para aquele que viveu tanto, mas agora não consegue se movimentar, não tem mais a mesma destreza. Senhor, nisso tudo nós vemos a tua graça. Muito obrigado, Senhor, por não nos permitir comer da árvore da vida nesse estado, mas agora, por causa de Jesus e por causa do novo e vivo caminho que Ele abriu, há essa possibilidade, meu Deus, de nós entrarmos na Tua presença e de nós termos os anjos agora não como aqueles que impedem, mas que trabalham, que ministram em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Pai, conserva em nós o nosso coração puro pela observação da Tua palavra. Ministra, Senhor, cada vez mais no nosso coração o fato de que um dia nós vamos comer do fruto da árvore da vida, mas porque um dia nós nascemos de novo, nós recebemos natureza divina por Jesus Cristo. E isso vai ser maravilhoso, vai ser um dia sem igual e nós ansiamos por isso. Para a glória do Teu nome, Senhor, em tudo te bendizemos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu espero que você tenha sido edificado. Nós vamos voltar daqui a pouco, não é? Em breve tempo, com outro Orando com a Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você.